palestrante, amigo da casa. Nós gostaríamos apenas de lembrar a todos que na semana que vem, gente, falta só uma semaninha, na próxima sexta-feira, teremos início ao estudo sistematizado da doutrina espírita. O grupo do Oeste estará se reunindo ao longo de 2 anos, uma vez por semana aqui na casa, para estudar o Livro dos Espíritos. É um estudo sistematizado, é um grupo que a gente já tem aí, já recebeu as primeiras inscrições, um grupo muito interessante, e com certeza vai ser uma alegria fazer parte. Então estão todos convidados, as inscrições seguem abertas. Para se inscrever é só vir aqui na mesa ao final da palestra, que a gente tem aqui o QR Code para você escanear, fazer a inscrição rapidinho no seu próprio celular, ou quando chegar em casa também pode colocar as informações de casa. Então, sem mais delongas, gostaríamos de dar as boas-vindas ao nosso amigo Ricardo Silveira mais uma vez, que vem nos falar sobre um tema muito importante, perda de entes queridos. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença, pelo carinho e atenção de todos. Obrigado a essa casa, que nos recebe sempre com tanto carinho. E agradecemos principalmente a espiritualidade superior, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade, a gente poder trazer aqui um momento de reflexão, onde todos nós aprendemos, Não é o expositor somente que ensina ou explana alguma coisa, mas aprendemos juntos, É um momento de reflexão, é um momento de meditação sobre um tema, E hoje o nosso tema escolhido é perda dos entes queridos, É um tema, lembrando que eu aqui nesse momento represento a URI, que tem esse projeto de intercâmbio das casas espíritas, que tem palestras, exposições doutrinárias que são coordenadas pela URI em todas as casas espíritas com a mesma temática. Então, essa foi a proposta para esse mês, de trazermos a todas as casas espíritas essa reflexão. E por uma coincidência, nós estamos aqui hoje no momento em que temos um evento de carnaval cujo nome é o Enterro da Tristeza. E no dia do Enterro da Tristeza nós vamos refletir um pouco sobre uma das coisas que mais nos causa tristeza, que é a perda de entes queridos. Quem de nós já não viveu essa experiência, de perder um parente, de perder um avô, uma avó, ou às vezes até mesmo uma pessoa mais jovem da nossa família, E que não é fácil, Não, por mais que a gente tenha o lenitivo da doutrina espírita, que nos ajuda, que nos ampara nesses momentos de dor, Mas é uma experiência difícil. Tem gente que acha que quem é espírita não chora, Quando perde um ente querido, não fica triste, não sente dor, mas é uma ilusão, é um engano. A gente chora sim, Quem de nós aqui já não passou por essa experiência? Mas a gente precisa refletir, de que a doutrina espírita, ela nos foi trazida pelo Mestre Jesus como o Consolador prometido. E como tal, entre tantas coisas que essa doutrina abençoada nos traz, também nos traz esse lenitivo nesses momentos de dor, Então, o que nós podemos aprender, com os ensinamentos que os espíritos superiores nos trazem através da codificação espírita, por Allan Kardec, em que a gente pode, naquele momento de tristeza, naquele momento de dor, se abraçar, se agarrar e tentar superar esse momento de tristeza. Então, a gente pode refletir da seguinte forma: antes de tudo, nós temos que lembrar um pouco os pilares da doutrina, os fundamentos da doutrina, que por si só já nos trazem um conforto, Então, quando a gente compreende um pouco melhor as leis de Deus, e a doutrina espírita nos ajuda muito nesse sentido, a gente consegue atravessar aquela turbulência, que acontece quando nós nos deparamos com uma tragédia.
Então, eu gostaria de trazer aqui alguma coisa, com algumas ideias, né? Lembrando o que a doutrina espírita nos ajuda. Então, antes de mais nada, a crença em Deus, né? Que é o principal fundamento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, né? Mas não aquele Deus feroz, aquele velhinho de barba branca que a gente vê às vezes nos quadros, né? Sacros, mas sim o Deus que a doutrina espírita nos ensina a crer, né? Então, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a existência de Deus, eles nos lembram que Deus é a inteligência suprema, criadora, causa primária de todas as coisas, e acima de tudo, Deus é eterno, imutável, imaterial e único, onipotente e soberanamente justo e bom. Quando a gente lembra disso, né, e quando a gente tem uma firme convicção na crença em Deus, nós lembramos, né, que a sabedoria divina, a sabedoria providencial, mesmo nas pequenas coisas como nas grandes coisas, ela é soberanamente justa. Então, a gente que muitas vezes não compreende as leis de Deus, os desígnios de Deus, mas quando nós temos essa firme crença na inteligência superior, isso já é um primeiro passo. Se a gente observar, né, aquelas pessoas que não têm nenhuma crença, pessoas que são absolutamente materialistas, que são ateus, né, certamente tem muito mais dificuldade de superar esses momentos de dor, né, porque simplesmente acreditam no nada, acreditam que o nosso corpo físico é tudo que nós temos, e quando o nosso corpo falece, acabou, terminou, né? Então, quando a gente tem essa consciência, primeira, antes de tudo, na inteligência superior, já é um lenitivo, já é um primeiro passo. E a doutrina espírita também nos lembra e nos esclarece, nos ensina sobre a imortalidade da alma. Ou seja, quando perdemos um ente querido, quando aquele nosso irmão deixa o corpo, a alma dele deixa o corpo, o irmão não deixou de existir, né? Por quê? Porque todos nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes por Deus, e que isso que nós vivemos aqui, na verdade, não é a nossa verdadeira vida. Nossa verdadeira vida é a vida eterna. Nosso verdadeiro lar é o plano espiritual. Nós estamos aqui atravessando uma existência entre tantas outras que já vivemos, que já vivenciamos, e tantas outras ainda que vamos vivenciar. Então, quando a gente perde um ente querido, a gente precisa ter muita convicção disso, né? Que por mais que seja doloroso, aquele nosso ente querido, ele não nos deixou, ele simplesmente foi para um outro plano, né? Que a gente momentaneamente deixa de ter um contato físico com ele, mas ele continua existindo. E essa convicção nos consola, né? Essa certeza nos consola. A doutrina espírita nos traz isso, né? Nos mostra. A gente, quando aprende, quando estuda os princípios da doutrina espírita, a gente vai criando cada vez mais essa convicção, essa crença na existência da vida eterna. E também, né, a crença na pluralidade das existências, ou seja, das sucessivas reencarnações. Então, cada vez que nós temos aqui uma vivência terrestre, nós estamos subindo um degrau na nossa escala evolutiva. E a nossa vida terrena é uma das tantas que nós já vivemos e que nós ainda haveremos de viver. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, né, nos lembra que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus nos faculta os meios de alcançá-la. E a doutrina da reencarnação, quando a gente tem essa firme convicção e a crença na reencarnação, também, né? Quer dizer, a reencarnação consiste em admitir que para nós espíritos, né, a gente quando fala, às vezes fala espírito, a gente fala na terceira pessoa, mas eu gosto sempre de lembrar que a gente deve se referir aos espíritos não na terceira pessoa, né, mas na primeira pessoa, nós espíritos, e não eles espíritos. Então, nós temos que lembrar que nós somos espíritos, né, e que estamos momentaneamente vivendo uma existência corporal, né? E a reencarnação é
a forma como a gente pode compreender verdadeiramente a justiça divina, porque corresponde à ideia que nós temos com a justiça de Deus e que é a única que pode nos explicar o futuro, né? E explicar os percalços e as causas dos nossos sofrimentos. E além disso, né, nós temos ainda dentro desse alicerce que a doutrina espírita nos traz, a crença na comunicabilidade com os espíritos, né? A comunicabilidade entre nós, espíritos encarnados, e aqueles que já desencarnaram. Então, quando a gente experiencia a perda de um ente querido, a gente tem que lembrar que Deus permite ainda assim o nosso contato com ele. Às vezes em sonhos, às vezes em contato mais direto, aqueles que têm uma faculdade mediúnica um pouco mais firme, né? Um pouco mais acentuada, a gente consegue sim se comunicar com os nossos entes. E isso somente nos traz a comprovação de tudo isso que a doutrina espírita nos esclarece. E também precisamos lembrar que a doutrina espírita nos ensina sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Ou seja, a Terra não é o único planeta que serve de lar para os espíritos criados por Deus, mas o Espiritismo, a doutrina espírita nos ensina, e devemos também lembrar, que a Terra, entre os vários mundos habitados, é um planeta de provas e expiações. Então nós estamos aqui, todos nós, espíritos, num estágio evolutivo em que ainda nós precisamos passar e viver determinadas experiências, algumas muito dolorosas, tá? Mas tudo isso, dentro da sabedoria divina, são experiências que nos levam a crescer, que nos levam a evoluir. Então esses são os principais pontos, né, da doutrina espírita que a gente precisa sempre lembrar, né, e que a gente precisa muitas vezes se agarrar e lembrar dessas coisas nesses momentos de dor. Mas Kardec nos ensina, né, nos traz no Livro dos Espíritos muitos outros esclarecimentos que nos consolam quando a gente vê, quando a gente consegue perceber e entender o que acontece de fato quando o nosso corpo desfalece, quando a nossa alma deixa o nosso corpo e o nosso espírito passa na condição de espírito desencarnado. Então, nós devemos, sempre que nos deparamos com a perda de um ente querido, né, refletir à luz desses princípios. Kardec traz uma série de perguntas que ele faz para a espiritualidade superior e que estão em torno desse tema e que nos ajudam a compreender e nos ajudam a vivenciar de uma forma um pouco mais tranquila esse momento de perda dos entes queridos. Então, por exemplo, na questão 149, lá do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? O que acontece conosco, com a nossa alma, no instante do nosso desencarne? Lembrando que Kardec, né, utiliza o termo alma para se referir a nós espíritos quando estamos encarnados. E geralmente ele fala do espírito, utiliza o termo espírito no desencarne. Isso é uma forma que, então, quando ele faz essa pergunta, né, ele utiliza o termo alma e não espírito nesse sentido, quer dizer, a alma no sentido do espírito que está encarnado. O que acontece com essa alma, né, com a nossa alma, no momento em que a alma deixa o nosso corpo? E os espíritos superiores, então, que respondem a Kardec, eles dizem o seguinte: a alma volta a ser espírito, né? Ou seja, volta ao mundo dos espíritos, da onde se apartara momentaneamente. Então isso nos lembra que o nosso verdadeiro lar, né, o reino de Deus, é o reino do plano espiritual. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui numa escola, nós estamos aqui numa casa de saúde. Então a Terra, nós vamos ver mais adiante que Kardec traz esse esclarecimento também, a Terra pode ser comparada ao mesmo tempo como uma escola, um hospital
e até mesmo uma casa de detenção, um presídio, né? Porque nós, espíritos que estamos aqui, lembrando que a Terra é um planeta de provas e expiações, nós estamos aqui certamente passando por experiências de aprendizado, por isso a Terra é uma escola, né? De cura das doenças da nossa alma. Então a Terra é um hospital para curar a nossa alma, e também nós temos que prestar conta de erros que cometemos, de escolhas equivocadas que fizemos. Então por isso também essa comparação da Terra com um planeta de provas e expiações. Então quando a gente deixa o nosso corpo, nós deixamos a Terra e vamos para o nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. Ora, quando um aluno se forma na faculdade e deixa a escola, né, deixa a universidade, todo mundo fica feliz, né? Ninguém fica triste porque um aluno se forma e sai da faculdade. Ele se formou, ele cresceu, ele virou, né, um graduado. Ninguém fica triste, ninguém chora porque um aluno sai da escola. Mesmo numa casa de detenção, um presídio, uma penitenciária, quando um companheiro, né, de orgulhos deixa aquela casa de detenção, os colegas lá, as pessoas que ainda lá permanecem, também não vão chorar porque aquele companheiro saiu. Claro, vão sentir saudade dele, talvez, porque conviveram muito tempo, muitos anos, mas certamente vão ficar felizes porque aquele companheiro deixou aquela casa, né, onde ele certamente teve momentos de muito sofrimento, né? Então, da mesma forma que a gente não fica triste quando um estudante se forma e deixa a escola, da mesma forma que não se fica triste quando um detento cumpre a sua pena e consegue se liberar, né? Ou ainda, um terceiro exemplo, né? Quando nós estamos hospitalizados e passamos uma temporada fazendo um tratamento de saúde, quando nós temos alta, ninguém chora, né? Ninguém fica triste. Então por que nós ficamos tristes quando um irmão nosso deixa uma Terra, um planeta de provas e expiações? Claro que falando assim é fácil, né? Mas quando a gente sente na pele não é tão simples assim. Mas a gente precisa lembrar dessas coisas quando nós nos deparamos com a perda de um ente querido. Que aquele ente querido que nos deixou, né, é um aluno que se formou, né, é um paciente de um tratamento médico que teve alta, ou muitas vezes é um irmão que tinha dívidas a serem resgatadas e que cumpriu a sua jornada, né, o cumprimento daquilo que precisava cumprir e teve a sua liberdade. Então, a gente precisa lembrar dessas coisas quando nos deparamos com essa experiência. Kardec também, porque a gente também muitas vezes ficamos tristes, não só pela perda em si, mas porque a gente não compreende, né, o que acontece de fato, porque a ciência ainda é muito limitada, né, para explicar, principalmente a ciência materialista, ela se preocupa só com a questão clínica, né, a questão médica do corpo que deixa de funcionar, né, o coração que para de bater, o cérebro que deixa de responder, mas a ciência não explica exatamente o que acontece, porque a ciência ainda não explica de uma forma clara, né, a questão espiritual, a questão do elemento espiritual daquele corpo que desfalece. Então, Kardec também pergunta o seguinte para os espíritos, para tentar esclarecer essa dúvida, né? Na questão 154, ele pergunta se é dolorosa a separação da alma e do corpo. Quer dizer, ele pergunta para os espíritos, né, pedindo esclarecimento, no sentido assim, será que aquela pessoa, que é nosso ente querido, que desfaleceu, sofreu fisicamente, né, teve um sofrimento de dor no momento em que o espírito se desliga do corpo? Então esse é o objetivo da pergunta de Kardec. E eles respondem o seguinte: não, o corpo muitas vezes sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso.
Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar a termo o seu exílio, né? Ele fala, usa essa palavra forte. E depois ele diz assim: na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, os espíritos superiores, eles nos explicam que a morte é muito menos dolorosa do que imaginamos. Todos nós temos muito medo da morte, e é natural, isso inclusive é uma lei natural. O medo da morte é uma necessidade que nós temos para preservar nossa existência, é um sentimento inato que todos os seres vivos têm, não só o homem, né? Mesmo os animais, que é um instinto de sobrevivência. Então o medo da morte é natural e necessário, né? Mas, na medida que nós vamos evoluindo, né, como espíritos, nós precisamos compreender um pouco e relativizar um pouco esse medo que nós temos do nosso desencarne, que todos nós um dia vamos enfrentar, né? Então, se todos nós vamos enfrentar essa experiência, por que nós sofremos tanto quando nós testemunhamos um ente querido nosso que deixa a vida terrena, né? Então, Kardec faz essa pergunta para trazer isso. E aí, outra coisa que nos traz muito consolo, né? Quando Kardec pergunta assim, na questão 237, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, a alma conserva as percepções que tinha quando encarnada? É uma questão filosófica muito profunda, né? Porque as diferentes correntes religiosas tratam isso de forma diferente. Então, Kardec aqui está perguntando se quando nós espíritos, né, quando deixamos o nosso corpo, quando nos desligamos do nosso corpo, Kardec pergunta se nós conservamos a nossa consciência, a nossa individualidade. Quer dizer, eu, Ricardo, quando eu deixar esse corpo, eu vou continuar sendo Ricardo, eu não vou mudar. Só que vou ser um Ricardo sem esse corpo físico, mas vou continuar sendo Ricardo. Então, isso é um ensinamento, é um esclarecimento muito importante, né? Que a doutrina espírita traz uma luz, que o Evangelho de Jesus já nos explica isso, mas muitas vezes de uma maneira um pouco mais subliminar, né, mais subjetiva, mas o Espiritismo traz isso de forma clara, né? A vida não acaba, o Ricardo não deixa de existir quando o corpo físico desfalece. Então isso é uma certeza que nós precisamos ter, né? E o Espiritismo nesse ponto nos ajuda muito. Então os espíritos respondem assim: sim, além de outras, né, a pergunta, né, se o espírito conserva as percepções que tinha, e aí eles respondem que sim, e além de outras que não dispunha, porque o corpo é como um véu sobre elas lançando e que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, que no entanto se manifesta mais livremente quando esses não têm entraves a vencer. Então, na verdade, quando nós deixamos nosso corpo físico, a nossa consciência se expande, né? Nós temos até uma percepção muito mais clara das coisas. E depois Kardec ainda nos ajuda mais ainda, né, a compreender essas coisas, quando pergunta algumas coisas com relação as nossas relações com os entes que desencarnaram, né? Quer dizer, a nossa relação com os espíritos, lembrando lá daquela questão da intercomunicabilidade entre os encarnados e desencarnados. E aí Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos desencarnados, né, eles se sensibilizam ao lembrarem-se deles, aqueles que lhe foram caros na Terra? Quer dizer, ao deixarmos o nosso corpo, nós estamos com a nossa consciência, né, como nós vimos anteriormente, e estando com a nossa consciência e tendo a plena percepção de tudo, se nós temos a sensibilidade com relação ao afeto que nos chega dos entes queridos que são encarnados. E aí os espíritos dizem o seguinte: muito mais do que podemos supor. Se são felizes, esse fato lhe aumenta mais a felicidade. Se são
desgraçados, né, o termo que ele usa, servem-lhes de lenitivo. Então, as preces que nós fazemos, o carinho que nós mantemos pelas pessoas que desencarnaram, pelos nossos entes queridos, são uma luz, né? São um consolo e um lenitivo, tanto para aqueles que estão felizes, que ficam ainda mais felizes, como para aqueles que ainda estão numa situação mais de sofrimento, né? Que serve então de lenitivo. Então, como eu havia dito anteriormente, né, o Kardec nos traz essa comparação de que a Terra é um planeta de provas e expiações, e ele faz essa comparação, essa metáfora, né, comparando a Terra como uma escola, um presídio e um hospital, uma clínica. E quando nós deixamos aqui, nós temos que ter esse sentimento, né? Kardec diz assim: imaginem dois amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continua preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição? Então Kardec faz essa comparação, né? De duas pessoas que estão presas, aí um é libertado antes do outro, e aquele outro lá deveria ficar feliz e não triste. E depois ainda fala assim, façamos ainda outra comparação. Tendes um amigo que junto a vós se encontra em penosíssima situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, aonde estará melhor do que todos os respeitos. Deixará temporariamente se achar ao vosso lado, mas com ele a separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele. Então imagine um parente nosso que vai para o exterior, ganha uma bolsa de estudos e vai estudar fora, né? Nós devemos ficar tristes? Não, né? Ele foi premiado, né? E a gente tem que se regozijar com isso. E para encerrar, eu queria trazer também não é propriamente um texto espírita, mas certamente com inspiração espírita, uma passagem, um texto que eu encontrei na internet, ali fazendo as pesquisas, né, para preparar aqui a nossa reflexão. E aí tem uma metáfora que eu já tinha lido também em outras obras, mas me chamou a atenção quando eu me deparei com ela novamente. Eu achei muito apropriado trazer essa reflexão para nós aqui como uma conclusão. Então, onde eu encontrei lá na internet, atribuído a Eucáris Guimarães Mendes, num site da internet, e ela fala o seguinte: quem observa um veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi, né? Barquinho velejando, a gente vê o barquinho se afastando, e a gente pensa assim: já se foi. Terá sumido? Terá se evaporado? Não, certamente apenas o perdemos de vista. Quer dizer, o barco continua lá, a gente não enxerga mais, né? O barco vai se afastando, chega uma hora que a gente não enxerga mais o barquinho, mas ele continua lá, só que a gente não enxerga, né? O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos ver mais, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz: já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro, né? Então a morte é como um veleiro atravessando um rio largo, né? Em que as pessoas que estão de um lado, numa margem do rio, vê o barco se afastando, ficam tristes, né? Porque o barco se foi, e alguns pensam que o barco deixou de existir, né? E ficam tristes porque as pessoas que estão naquele barco já não estão mais presentes naquele momento. Mas, por outro lado, na outra margem do rio, certamente terão muitas pessoas que vão ficar muito felizes porque aquele barco está aportando, né? Então ela conclui dizendo, né? Assim é a morte.
Quando o veleiro parte levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido? Terá evaporado? Não, certamente apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas e afeições persistem na nova dimensão espiritual. Então, meus irmãos, quando nos deparamos com essa experiência, da perda de um ente querido, vamos lembrar dessa metáfora, dessa comparação com um barquinho que parte. Nosso ente querido que nos deixa, ele está navegando e está atravessando um rio. E se nós ficamos aqui tristes, porque momentaneamente, um dia nós vamos também atravessar esse rio e vamos reencontrar aquele ente querido, mas naquele momento ficamos tristes. Mas a gente deve lembrar que enquanto nós ficamos tristes porque o barco está fora da nossa vista, certamente tem pessoas na outra margem do rio que estão muito felizes, e que vão abraçar aquele irmão que está deixando o lado de cá do rio e certamente está chegando na margem do rio, que é o seu verdadeiro lar, o nosso verdadeiro lar, e que certamente nós haveremos também de fazer essa travessia e devemos também esperar ser recebidos, lá na outra margem, com muita felicidade e com muito carinho para aqueles que lá estão nos esperando, inclusive aqueles que partiram antes de nós e que nós nos entristecemos. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez e agradeço também a casa aqui que sempre nos recebe, esperando voltar em breve numa nova oportunidade. Muito obrigado. Ricardo, a gente que agradece. Gostei muito dessa metáfora.